O tema dessa palavra é Elias orou e o céu se abriu. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse ano é o ano de nós falarmos sobre oração. É o ano de nós passarmos um período de tempo orando. Nós estamos convocando os líderes dessa casa, estamos convocando as células dessa casa para virem orar conosco. Amém, irmãos? Nós já começamos, graças a Deus. O pessoal começou a trabalhar ali embaixo, já está fazendo as vigas, não sei, acho que é viga que chama o nome ali. Vamos fazer o contrapiso. Antes do final do culto aqui, a gente vai fazer um apelo aqui, porque nós vamos precisar fazer, eu estou muito ansioso. Nós vamos fazer um mutirão aqui com os homens e as mulheres, domingo agora já. Para a gente trabalhar na construção. Nós precisamos meter a mão na picareta ali domingo. Os homens digam amém. Rapaz, os machos dominantes tá devagar, né? Os machos dominantes dizem, graças a Deus. Cutuca o marido e fala para ele, vamos, meu filho, reage, né? Então, só que é o seguinte, depois a gente fala, não tem problema, as mulheres não precisam, os homens vão trabalhar. Então, a Eisa está lembrando que domingo tem o café da manhã, vai ter que ficar para o outro domingo então, viu, Vicente? Os homens já deixaram, glória a Deus. Então a gente vai deixar para o outro, sem ser esse que vem no outro, por causa do café da manhã. Não vamos atrapalhar. Eu combinei com o Vicente e esqueci da data. Perdão. Amém. Mas olha, gente, se prepara aí para uns calinhos aí, viu? Que eu estou ansioso para a gente fazer um mutirão aqui nessa igreja. A gente está com muita pressa de a gente fazer as salas ali. Sala para crianças. Pode ver que só sai as crianças de 4 a 8. Nós queremos que as crianças menores, com os pais, tenham uma sala lá gostosa para as crianças estarem lá. Então, está acontecendo. Aí mais uns meses aí as coisas vão acontecer. Amém? Glória a Deus. Mas para isso acontecer a gente precisa orar. Precisamos de uma sala de oração maior. Hoje estava apertado, não coube todo mundo na sala de oração. A sala está apertadíssima, né? E aí só fica quem tem fé mesmo, porque esquenta lá dentro, é ruim, né? Mas o povo de fé ficou. E aí a gente precisa de aumentar tudo aqui. Graças a Deus por isso, né? Então a gente está orando. Vamos orar. Amém? Tiago capítulo 5, 17 e 18. Vamos ler esse texto para a gente continuar o nosso tema sobre oração. Elias era humano como nós. Ele orou, diga assim, fervorosamente. Em algumas tradições fala com intensidade, né? Para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez. E o céu fez o que, gente? Enviou chuva. Diga assim, o céu. Diga, o céu. Enviou chuva. Da onde vem o céu, gente? Vem de Deus, né, gente? Não foi Deus que enviou o céu para nós? Que formou o céu lá, não é mesmo? Amém, queridos? Agora escuta o que eu vou te falar. Do céu vem a chuva. Do que Deus faz é algo maravilhoso. Eu estava lendo esse texto aqui e eu estava lembrando que o céu não sustenta a terra. Sabe, irmãos, é Deus que sustenta tudo. O céu só chove se Deus quiser que chova. Só faz sol, o céu só tem sol se Deus quiser que tenha sol. Então a quem nós devemos orar, gente? Para quem nós vamos orar? Para que venha algo do céu para nós, queridos? Diga a Deus. Quando a gente fala sobre oração, nós estamos falando de nós orarmos, sabe, irmãos, com direcionamento, de forma clara e correta. Olha essa história de Elias que nós vamos ver aqui agora. Ele orou, o céu parou. Amém? Ele orou novamente, o céu funcionou. A terra produziu os seus frutos. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, é nesse momento, eu creio que esse é o momento que Deus está chamando a igreja, essa casa, para orar, mas não de uma forma religiosa. Eu não creio que Deus está chamando nós para fazermos aquela oração cansativa, aquela oração religiosa, que você ora, mas você nem queria estar orando. Você ora porque alguém forçou você a orar. Na igreja do meu cunhado, eles estão fazendo uma oração
E eu fiquei feliz, eu fico feliz. Porque a gente, toda semana a gente compartilha, eu pergunto, e aí, como é que foi a oração lá no monte? E estão indo orar lá no monte, lá 30 e poucas pessoas da igreja. Estão indo lá uma vez por semana, vão 7 semanas lá orar. Sobe lá o Morro do Santo Antônio. Eu estou bem curioso, porque eles falam tanto desse morro, que eu estou com vontade de pegar uns 30 homens aqui e a gente subir naquele morro lá para orar. Alguém aqui já subiu lá ao Morro Santo Antônio para orar? É sério? Gente, então vocês estão bem adiantados, né? Eu sinceramente, e olha como que é o negócio. E toda vez que ele compartilha, vai me gerando uma vontade. No primeiro dia eu falei, vocês são doidos, vou nada, vou orar lá na sala, né? Mas aí eles começam a falar do que está acontecendo, das coisas que vão acontecendo, e vai gerando vontade. E é interessante a gente estar perto de quem ora, que as pessoas vão dando testemunho, vão falando coisas que estão acontecendo, e vai gerando, e sinceramente, está gerando vontade de falar assim, sabe, acho que eu vou fazer uns dias de oração lá no morro com os homens aqui dessa casa. Né? Quem iria comigo? Vamos ver, homem. Rapaz, tem uns caras valentes aqui, hein? Vou fazer uma agenda para nós, urgente, viu, gente? Aí, sabe, queridos, não é uma oração religiosa, não é uma oração forçada, é algo que eles estão indo buscar, subir o monte, buscar Deus, é algo prazeroso, estar lá de madrugada. Eles dizem que eles saem de lá 2 horas da manhã, e tem vezes que eles saem, tem gente subindo para amanhecer o dia orando lá. Aí você começa a ver aquele formigueiro de crente naquele monte, ele diz, né? É um sobe e desce de crente que não para mais. Sabe, irmãos, isso é prazeroso para muitas pessoas. Quando nós oramos aquela oração que tem que orar, Deus não está chamando uma igreja para continuar orando como religiosidade. Eu vou fazer uma oração aqui para não ficar feio, meus filhos estão vendo, eu vou fazer uma oração aqui porque o pastor mandou orar, mas eu não queria orar, não. Sabe, Deus não está nos chamando para termos uma oração religiosa, mas Deus está nos chamando para termos um hábito de falar com Deus. Nós desenvolvemos um hábito de nós termos uma conexão direta com Deus. É isso que o Senhor está nos chamando, uma vida com Ele. Sabe, queridos, e através desse hábito de desenvolvermos essa pragmática, através de nós desenvolvermos esse hábito, com certeza, como diz a palavra aqui, irmãos, quando nós orarmos, palavras proféticas serão liberadas da nossa boca. E quando nós estamos em Deus, irmãos, quando nós estamos no lugar onde Deus habita, como diz lá o Salmo 91, quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, verdadeiramente nós chegamos nesse lugar orando. E quando nós chegamos nesse lugar, através da oração, de desenvolvermos um hábito de orar, e aquilo se tornar gostoso para nós, irmãos, se tornar prazeroso para nós, irmãos, nós vamos começar a liberar a palavra profética como essa que vocês viram aqui no texto. Ele orou, o céu parou, orou novamente, o céu reagiu. Queridos, o que eu consigo ver nessa palavra é um homem que tem poder nas suas palavras, não simplesmente porque tem poder, mas ele chegou em um lugar em Deus, onde ele desenvolveu, irmãos, essa conectividade, essa conexão com Deus, chamada oração. Por isso, quem ora, a Bíblia diz, recebe. Não adianta nós ficarmos nos lastimando, não adianta nós ficarmos reclamando, não adianta olharmos para aquilo que está errado, para aquilo que tem defeito, e ficarmos falando, isso não vai mudar a situação, isso não vai mudar o seu contexto. O que vai mudar o seu contexto é se você fizer o que está escrito lá na sala, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Ele está falando de intensidade, intensidade, intensidade. Se colocar no lugar onde realmente o mundo espiritual funciona. Quem está entendendo, gente? Deus não está nos chamando para fazermos aquela oração, irmãos, sabe, rápida, aquela oração, sabe, queridos, não que esteja errada essa oração, mas eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos ter profundidade. Você sabe aquela pedra de moinho que Jesus disse? Quem já leu esse texto, né? Olha, é melhor você pegar uma pedra de moinho se você escandalizar o reino e amarrar no pescoço. Sabe, irmãos, eu fico pensando, nós precisamos pegar essa pedra de moinho, amarrarmos no nosso pescoço e nós nos atirarmos nesse tempo de oração para nós irmos mais fundo. Quem sabe essa pedra de moinho vai nos ajudar a ir mais fundo, porque a pedra de moinho não é só para morrer, não. Mas a pedra de moinho é para se aprofundar também. Quem está entendendo, gente? Deus está nos chamando para orar.
Deus está chamando essa casa para esse tempo de oração. Sabe, irmãos, o Brasil tem orado. Tudo que tem acontecido, toda essa máscara que tem caído, tudo isso, irmãos, homens de Deus estão fazendo isso. Mas sabe, irmãos, respaldado pela igreja de Jesus que ora. Respaldado pela igreja de Jesus que busca a face de Deus. Quem está entendendo, queridos? Sabe, irmãos, tudo que está acontecendo, eu dou glória a Deus. Cada hora que descobre um, descobre outro, descobre um. Sabe, irmãos, a verdade vindo à tona. Porque nós temos orado pelo Brasil. Para que caia, irmãos, toda corrupção, toda máscara, toda mentira. Quantos podem dizer amém por isso, irmãos? O Brasil tem que voltar a ser um país próspero e abençoado, irmãos. Um país de negócio, irmãos. Um país ótimo de se viver. E isso vai acontecer quando nós intensificarmos a nossa oração. Nós nos reunirmos no mundo espiritual e continuarmos a orar. Mas Deus não nos chamou para fazermos essa oração religiosa. Mas Deus nos chamou para termos um hábito de orar, irmãos. E Tiago, ele usa essas palavras, irmãos, sabe, ele fala sobre essas palavras, mas ele tinha uma referência, porque escute o que eu vou te falar, querido, nós não estamos falando lá em 1 Reis, onde fala sobre Elias, nós estamos falando em Tiago, irmãos, lá no Novo Testamento, já um discípulo de Jesus, ele vem, e eu achei interessante, sabe, irmãos, ler Tiago falando de Elias, e a referência dele, irmãos, aonde ele foi achar uma referência, foi achar em Elias. E a Bíblia diz, irmãos, que ele orou e Deus ouviu. E se Deus ouviu a oração de Tiago, se Deus ouviu a oração de Elias, Deus vai ouvir a minha oração e a sua oração também. Amém? Diz para quem está ao seu lado, Ele também vai ouvir você, meu irmão. Em nome de Jesus. Diga para quem está à sua esquerda, diga, Ele vai ouvir a sua oração, em nome de Jesus. Continue orando, irmãos. Continue orando, não cesse de orar. Sabe, queridos, Tiago, ele tinha um modelo de oração. Ele tinha uma referência de oração. Quando você lê esse texto, você descobre várias coisas e várias características. E o modelo de oração de Tiago, então, era Elias. O referencial de oração era Elias. E Elias, irmãos, sabe, era um homem de fé, um homem de ousadia. Elias era um homem feito da mesma matéria que nós somos feitos. Homem, carne e osso. Nós precisamos lembrar, irmãos, dos 450 profetas de Baal que Elias mata, destrói, depois que o fogo de Deus cai. Vocês conhecem a história de Elias, vocês sabem tudo o que aconteceu e o contexto. Elias se levanta para orar, irmãos, num tempo em que as pessoas não queriam mais orar. As pessoas estavam prostituindo-se aos seus deuses. As pessoas tinham desistido. Um rei e uma rainha, irmãos, que estava destruindo, sabe, que destruiu a imagem que Israel tinha do Senhor. E agora o povo preferia adorar a imagem, o povo preferia correr atrás de idolatrias, o povo preferia correr atrás de tantas outras coisas, mas esqueceram do que Deus fez, de quem Deus era realmente na vida deles. E Elias se levanta em um tempo difícil, porque quando você lê o contexto da história de Elias, você vê que Elias se levantou num tempo de frieza, de dureza do povo de Deus. Ninguém mais queria saber de Deus. Se alguém começasse a orar, se eles soubessem que alguém estava orando, eles davam risada, tiravam sarro. Mas Elias não, irmãos. Elias decidiu, num contexto de dificuldade, num contexto de frieza, ele decidiu orar. E a Bíblia diz que quando eu oro, Deus responde. Diga, quando eu oro, Deus responde. É a hora da igreja se levantar para orar, irmãos. Porque a solução que esse mundo precisa, a solução que eu preciso, está em Jesus. Sim ou não, gente? A solução que nós precisamos, que as pessoas precisam, ela está em Jesus Cristo. Elias, ele viveu momentos, sabe, como os dos nossos dias. Esse rei Acabe e Jezabel, sabe, foram terríveis. E ele diz assim, o Deus de Israel, o qual estou perante a sua face. Sabe, ele diz assim, ó, nem orvalho, nem chuva virá segundo a minha palavra. Sabe o que Elias fez? Lançou juízo sobre o mal. Nós temos que aprender a lançar juízo sobre o mal, irmão, sobre aquilo que está nos aterrorizando. Agora há pouco tivemos um tempo de intercessão aqui na sala de oração. Vários irmãos estavam aqui, desceram lá para orar. Nós começamos a fazer juízo e declarar em nome de Jesus que a bênção de Deus venha sobre as células. Que toda operação maligna cesse, toda operação do mal cesse na vida dos irmãos,
das pessoas que estão debaixo de uma liderança nessa casa. Sabe, queridos, nós começamos a liberar a palavra, e Elias aqui libera a palavra. Era um tempo de prostituição a Deus, diz a Bíblia aqui no texto, irmãos. Vida da parte de Acabe e Jezabel, porque eles prostituíram. Eles trouxeram outros deuses na presença do povo e incentivaram isso. E Elias orava, irmãos. A Bíblia diz que liberava a palavra profética enquanto ele orava. E numa dessas palavras, que ele libera a palavra profética, irmãos, ele fala, não vai chover. O povo vai entender agora quem é Deus. E ele libera a palavra, e mesmo tendo medo, escute isso, mesmo ele estando desanimado, um dia eu quero ministrar para vocês aqui entenderem sobre isso, mesmo nesse período de tempo, mesmo nesse momento, irmãos, de sentimento que ele se sentiu estar sozinho, porque Elias teve momentos difíceis na sua vida, ele teve momentos difíceis, até mesmo de estar meio deprimido. Entrou na caverna, ficou lá trancado na caverna, Deus sustentou ele, mas isso é uma outra história que a gente vai contar depois. Sabe, queridos, mas Elias, irmãos, Deus deixou bem claro para ele, disse, olha, Deus chega e fala assim, Elias, você não está sozinho, Elias, 7.000 também se prostrará com você. Irmãos, quantos gostariam de, no momento da sua oração, sabe, Deus trazendo no seu coração, diz assim, olha minha filha, é muita luta, mas você não está sozinha não, tem muita gente prostrada orando com você. Tem muito anjo ao seu favor, tem muita liderança ao seu favor, tem muitos pastores, tem muita gente orando ao seu favor. Sabe, querido, nós gostaríamos de ouvir isso, e muitas vezes o diabo tenta nos trazer, irmãos, um pensar que nós estamos só. Um pensar que nós estamos sozinhos, porque liberar palavras proféticas é pesado, às vezes é difícil. E algumas pessoas têm o sentimento de estar sozinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus nunca nos abandonou. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, talvez eu estou falando aqui para pessoas que realmente estão passando dias difíceis, momentos difíceis, mas eu quero falar uma coisa para você. Pega essa palavra agora e põe no seu coração. Deus nunca deixou você sozinho. Que esse sentimento agora eu profetizo de solidão, esse sentimento que você acha que está sozinho porque você está passando essa luta, ele vai sair do seu coração. E você vai sair daqui sabendo que vai vir uma resposta de Deus para a situação que você está passando. Vai abrir uma porta, amém? Levanta a sua mão e recebe essa palavra. Vai abrir uma porta, Deus vai responder a sua oração. No meio de toda essa situação, Elias ora e começa a liberar a palavra profética. E sabe, irmãos, entre Elias e Deus existia um canal de comunicação chamado oração. Entre Elias, a terra e o céu, tinha um canal chamado oração. E é exatamente esse canal que nós precisamos aprender. É exatamente isso que o Senhor está levando nós esse ano a entendermos. Que quando passamos por luta, quando passamos por medo, por crises, sabe, querido, nunca, escute isso, nunca podemos cessar a nossa comunicação com o Senhor. Porque a primeira coisa que o diabo vai plantar na sua mente, a primeira coisa que a sua alma vai berrar para você é, não adianta orar. Você já leu o Salmo 73? Quando Asaf diz assim, do que me adiantou permanecer fiel? Do que me adiantou orar? Do que me adiantou permanecer nas leis do Senhor? E aí ele começa, sabe, domingo passado eu falei sobre o estado psicológico de algumas pessoas que fazem comparação. É exatamente aquilo, o Salmo 73 tem uma visão psicológica. Ele começa a olhar e fazer comparação e ele se diminui, se autodiminui e diz, olha, eu sou um desgraçado, o cara é rico, o cara é importante, o cara não tem problema, e nem quando ele morre, a vida dele é fácil até para morrer. Ele começa a dizer essas besteiras, ele vai se diminuindo, se autodiminuindo, sabe? E aí ele começou a ter tanto problema que ele começou a ter dores nos rins, picada nos rins, porque a psicologia ensina, irmãos, que algumas enfermidades não são patológicas, mas são psicológicas, por causa do estado amargo de algumas pessoas. E muitas vezes o diabo tem usado isso na vida de algumas pessoas aqui. O que eu vou fazer nessa sala de oração? O que eu vou orar? Que a minha líder chama, vamos orar. Orar para quê? Não adianta, não tem solução. Algumas pessoas já estão nesse estado. Já estão vivendo estagnadas, irmãos. Não oram, não buscam, não entram mais na presença do Senhor.
Porque o diabo conseguiu colocar na mente delas, estagnar elas. Mas eu quero falar em nome de Jesus, irmãos, qualquer tipo de fortaleza que está deixando você, que está colocando você, distanciando você dessa comunicação, eu quero profetizar que nesses dias isso vai cair. Você vai voltar a ser um homem de oração, você vai voltar a ser uma mulher de oração, alguém que estabelece tempo, hora e lugar para falar com Deus. Alguém determinado a estabelecer hora, tempo e lugar para adorar ao Senhor. Você não aceitará mais a frieza, a mornidão na sua vida, porque você não é assim. Você não é assim. É exatamente nesse lugar que Elias estava. O povo aceitou a proposta da mornidão. O povo aceitou a proposta da frieza. Mas Elias não, irmãos. E por causa disso, ele se levanta. E ele levanta uma geração inteira com ele. Em nome de Jesus eu profetizo que não somente você, mas toda a sua geração da sua casa se levantará para orar. Se levantará para buscar a face de Deus. E é assim que nós vamos mudar as famílias dessa terra. Orando! É isso. Essa é a proposta que Elias traz. E quando Tiago, desse texto, ele vem. Quando você lê esse texto, você descobre tantas coisas nesse texto. Mas uma delas que me chamou a atenção e foi a pergunta que eu fiz. Por que Elias é o referencial para Tiago? Porque lá atrás, Tiago foi buscar lá atrás uma referência para a sua vida hoje. Por causa disso que eu estou te falando. Porque no meio de situações de frieza, de desânimo, no meio de perseguições, morte, Elias se levanta e ele diz: eu vou orar. Você consegue dizer para quem está ao seu lado: eu vou orar. Escute, o maior medo do inferno é quando você diz: eu vou orar. Porque quando você ora, o céu se abre. Quando você diz eu vou orar, o inferno estremece, irmão. Quando você diz eu vou orar, o diabo sabe que não tem corrente que vai segurar mais. Não tem porta que ficará fechada. Diga eu vou orar. Eu vou orar. Não tem nada que resista a alguém que vai orar. Não vai ter nada que resista a alguém que diz eu vou orar. Um marido, uma esposa, um filho que diz eu vou orar. E as resistências do diabo vai cair. Quem está entendendo, queridos, o posicionamento, sabe? Ele tinha esse canal de oração, esse canal de comunicação. Tudo que ele ia fazer, ele falava com Deus. Tudo que ele ia estabelecer. Irmãos, quando nós passamos por luta, por crise, irmãos, nós não podemos calar a nossa comunicação. Amém, irmãos? Escute. Quando começar a luta, quando começar as crises, não é hora de afinar o caldo. É hora de engrossar o caldo. Né? Eu sempre digo lá em casa, quando a gente põe farinha na mesa, que a gente gosta muito de farinha. E esses dias eu soltei uma lá, eu disse assim, farinha só serve para 3 coisas, quem sabe? Engrossar o que está ralo, esfriar o que está quente e aumentar o que está pouco. Não é nada. Mas funciona. Não é mesmo? Funciona. Está pouquinho, chegou mais gente, bota a farinha. Está muito ralo, ficou aquela água de batata, bota a farinha. Está muito quente, não dá para comer esse trem, bota a farinha. E quem mais vai usar a farinha se não for só para esse troço? Irmão, está na hora de engrossar o caldo aí com o diabo. O diabo está aí, ó, trancando porta, falando que você não vai conseguir, sabe? E aí você deita a cabeça para você e diz, amanhã vai ser pior, acho que amanhã não vai dar certo. E o diabo trazendo essas imagens, essas palavras na sua mente, sabe, no seu coração. E, irmãos, em nome de Jesus, essa não é a comunicação de Elias. A comunicação de Elias é, Elias, você não está sozinho. Ele ora e Deus diz, 7.000 vai se prostrar com você, meu filho. Tem anjo ao seu favor. Salmo 91 diz assim, e ele dará ordem aos seus anjos ao seu favor.
Bota a mão em alguém e diz: ele vai dar ordem aos anjos dele ao seu favor. Atrás de você, diga: vai dar ordem aos anjos ao seu favor. Quantos creem que essa semana vai ser um reboliço de anjos, irmãos? Vai ser tanta ordem, é tanta gente orando, é tanta comunicação, irmãos. Escute. É exatamente isso que Elias fazia. Quando eu oro, as coisas acontecem. Deus está chamando você para orar. Deus está chamando você para engrossar o caldo, mas não é com farinha não, é com oração. Quem está entendendo, gente? Diz para o teu irmão aí, senta direito na cadeira e diz para ele: engrossa o caldo, meu filho. Primeiro Reis, capítulo 18, no versículo 36 e 37. Abre aí a sua Bíblia. Primeiro Reis 18, versículo 36 e 37. Olha só se esse cara era um cara que no meio de toda circunstância difícil, todo momento negativo que ele estava vivendo, e ele pessoalmente também estava com problemas psicológicos, mas ele decidiu orar. Ele não foi, irmãos, na sua razão, mas ele foi, irmãos, no entendimento espiritual. Ele decidiu orar. Olha o que diz lá: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Deus falou com ele, e para ouvir Deus tem que orar, amém, gente? Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Sabe o que aconteceu? Ele ora, o fogo cai, e o povo começa a dizer: Deus é o Senhor. O povo cai de joelho e volta novamente para Deus. Quem está entendendo, queridos? O que você gostaria que acontecesse essa semana? O que você gostaria que acontecesse essa semana? Tem tantas coisas que precisam acontecer, mas o caminho é a oração. Olhem para mim, irmãos. Tudo o que acontece na terra é primeiro gerado no céu. Nada vai acontecer aqui na terra se antes não for gerado no céu. Nós precisamos orar. Nós precisamos estabelecer períodos de oração, tempos de oração na nossa vida. Sabe, queridos, nós precisamos disso. Havia um sinal de chuva. Sabe, irmãos, mas Elias, ele subiu ao lugar mais alto do monte. Ali ele se prostrou e ele foi orar. Mas lá atrás Deus já tinha prometido chuva. E por que o profeta foi orar, irmãos? Sabe por que ele foi orar? Mesmo com uma promessa. Porque a oração, irmãos, é o braço da fé. A oração, irmãos, transforma uma promessa em realidade. Quantos têm promessas aqui? Eu não vou perguntar quantas realidades você tem, mas se você quer transformar as promessas em realidade, o caminho é a oração. Deus tinha prometido que ia trazer chuva, ele sobe ao monte e ele vai orar. Por quê? Porque ele precisava transformar a promessa em uma realidade. Ele decidiu orar. Amém, irmãos? Talvez o que está faltando para muita gente aqui, irmãos, é essa transformação. Mas precisa orar. Precisa estabelecer esse tempo, esse momento de oração. Para que tudo que acontece na terra seja gerado no céu. Eu preciso, através da minha oração, irmãos, gerar um milagre. Amém? Diz para quem está ao seu lado: você vai gerar um milagre essa semana. Diga: eu vou orar. Diz forte: eu vou orar. Amém, gente? E quando você começar a orar, vai ser gerado um milagre. Quantos creem nisso em nome de Jesus, irmãos? Preciso gerar aqui na terra, irmãos, aquilo que não existe. A oração gera o que não existe. A oração traz à existência aquilo que não existe para você. Aquilo que parecia estar tão longe. Aquilo que parecia que nunca ia chegar, irmãos.
A oração vai gerar isso. A nossa caminhada aqui na terra tem que ser marcada pela oração. Amém, gente? O nosso legado aqui na terra como homem, como mulheres, tem que ser marcado com oração. Tem que ser marcado como oração, com oração. Nós temos promessas tremendas, mas nós precisamos tomar posse disso. E a única forma é orando. É orando, não tem outro caminho, irmãos, desculpa. Se você queria ouvir uma palavra hoje assim, tipo aquela palavra assim, ei, irmão, vou fazer uma oração aqui, vai chover ouro na sua horta. Eu não entendo esse tipo de oração. Eu não entendo esse tipo de pregação, aliás. O que eu entendo é que a vitória está colocada para nós, mas tem um caminho. A Bíblia ensina que tem um caminho para chegar lá. Amém, irmão? Tem um caminho para nós chegarmos lá, e é orando. É nós buscando a face de Deus, gastando esse tempo. A Bíblia diz, em Isaías, abre a sua Bíblia, 64, versículo 4. Olha que texto tremendo esse. Olha o que ele diz. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Agora escute isso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não, você não entendeu, senão você tinha jogado Bíblia, pulado, feito um carnaval aqui. Você não entendeu esse texto, irmão? Aqui está dizendo que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Diz para esse cabeção do seu lado, Deus está trabalhando, meu filho. Aí o irmão incrédulo, aqui não tem, né? Nenhum irmão incrédulozinho. Mas tem outras igrejas aí que eu já vi, já. Não acredito nesse negócio. Não tem esse aqui, gente? Não. O irmão incrédulozinho pode estar sentado do seu lado, você não sabe. Esse negócio de orar. Quem está entendendo, gente? Deus trabalha para você. Mas as respostas de Deus, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho um negócio, que esse queixinho seu vai cair no chão. Que se você quer que Deus faça algo por você, o caminho que Deus escolheu para fazer algo por você se chama oração. Deus não quer que você faça nada, Deus só quer que você ore, meu filho. O caminho é orar. Quem está entendendo, queridos? Amém, irmãos? Eu quero encerrar essa palavra. 3 características na vida de oração de Elias. 3. Quem quer ouvir? Diz amém. Amém. Mesmo se você não quiser, você vai ter que ouvir, que eu ainda tenho bastante tempo aqui. 3 características. Primeira, ele diz assim: já se ouve um ruído e uma abundante chuva. Sabe o que quer dizer isso? Quem ora tem ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Quem está orando, irmãos, está conectado. Está ligado, irmão? A Wi-Fi com o céu está... O cara está conectado, meu irmão. O cara sabe... Sabe quando você chega num lugar, a primeira coisa que você pede, em vez de você falar assim, tem banheiro, tem café, ou tem... Você fala, qual que é a senha da internet, moça? Não é assim? A maioria do povo? Primeira coisa que pede agora é a senha da internet. Quem quer a senha da internet do céu? Sabe qual que é? Oração. Anota aí a senha para você não esquecer, bonitão. O cara está conectado, meu irmão. O cara está lá adorando.
cara está o tempo inteiro, não tem o que fazer, ele está adorando a Deus, está com o celular, está ouvindo uma música, uma canção de adoração. Quem está entendendo, irmãos? O ouvido sensível. De repente, Deus fala com ele e fala, puxa, Deus está falando comigo. Deus está me dando uma palavra aqui. Eu acordei triste, eu acordei achando que não ia dar certo. De repente, Deus falou comigo. Sabe, interessante esse testemunho aqui hoje. Ouvi uma palavra domingo passado, Deus lembrou ela da palavra. Não pega esse Fiat não, que isso é coisa do inferno. Se pega, tinha perdido a Ferrari, né? Bom, para mim o emprego era uma Ferrari, porque o negócio é bom, né? Agora, queridos, escuta o que eu vou te falar. Era só um ruído. Mas Elias, ele estava na presença do Senhor, irmãos. Elias estava na presença de Deus em oração. Deus estava falando em ruídos, em ruídos. Ruído é pequenas coisinhas, bateladinha pequena. Sabe, irmãos, parece que não é nada, era só um ruído. Mas ele estava na presença de Deus. Ele estava ouvindo com o ouvido da fé. Quando nós estamos orando, nós estamos atentos. Qualquer coisinha, irmãos, qualquer coisinha é motivo da gente glorificar a Deus. Quem está entendendo, irmãos? Qualquer sinalzinho é motivo da gente dar glórias a Deus. Que o Senhor possa abrir o seu ouvido essa semana. Amém? Coloque uma mão, uma só sobre o seu ouvido, em nome de Jesus. Eu quero orar e dizer, Pai, em nome de Jesus, abra os ouvidos espirituais desse povo. Pai, abra os ouvidos dessa mulher, desse homem, desse jovem, desse adolescente, para entender quando o Senhor fala. Abra o ouvido dessa geração. Abra os ouvidos dessa casa, Senhor, para entender essa semana, quando o Senhor der um direcionamento, Deus, claro, nos ruídos, que eles possam te ouvir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Elias não andava por vista, mas ele andava pelo aquilo que ele entendia de Deus, aquilo que Deus falava com ele. Porque se nós quisermos andar pelo que estamos vendo, irmãos, nós vamos andar num nível de obediência zero. Sabe, muitos de nós, quando não oramos, nós vivemos esse nível de obediência. Sabe qual é o nosso nível de obediência zero? Aquele nível que você chega lá no banco, passa o cartão, se tem dinheiro, você sai dando glória a Deus, abençoando o pastor, até quer mandar uma oferta para o pastor, depois pega o número da minha conta. Mas olha, se ele chega lá, ele passa o cartão, não tem dinheiro, ele sai amaldiçoando todo mundo, sai falando que a mulher gasta muito, sai, quem está entendendo, irmão? Sai xingando meio mundo, sai falando mal do Brasil, sai falando da empresa que ele trabalha, sai amaldiçoando meio mundo, porque o nível dele é zero. Ele depende muito do olho dele. Ele não depende da fé, ele não depende daquilo que ele orou, do monte onde ele subiu, que ele falou com Deus. Quem está entendendo, irmãos? Nós não podemos depender do nosso olho. Nós temos que depender, irmãos. Se eu estou orando, Deus vai abrir uma porta. Se eu estou orando, Deus trabalha para mim. Eu preciso é crer nisso. Sair desse nível zero de obediência. Desse estado de querer viver para ver. Amém? Segundo, Elias estava numa postura de fé e humildade. Estava ali, irmão, da presença de Deus, de joelhos. Não adianta nada, irmãos. Sabe, nós ficarmos olhando as coisas, nós ficarmos desanimados. Porque o olho humano desanima. O olho humano nos leva, irmãos, a desanimar, a pararmos de fazer o que funciona. Gente, sim ou não? O olho humano nos desanima. Se a gente começar a olhar para algumas situações, você vai falar, eu não vou orar para a situação. Não. Quantos de nós aqui já desistimos de orar por alguma coisa? Porque começamos a olhar e dizer, não adianta orar por esse cara. Não adianta orar por essa situação. Não, é por isso não adianta mais orar, isso aí não dá. Quantas vezes nós desistimos? Porque o nosso olhar clínico, humano, é assim, irmãos. Mas o olhar da fé não, irmãos. O olhar da fé é, eu não desisto, eu vou orar. Essa situação vai mudar. Eu vou orar e esse momento vai mudar. A Bíblia diz que o justo e a sua descendência nunca terão fome, irmão. Nunca terão fome. Diz amém? Amém. Você é justo e a sua descendência nunca conhecerá fome, em nome de Jesus. Sabe, queridos? Mas eu preciso entender que Deus tem o tempo dele. Por isso eu tenho que permanecer orando.
Porque também não adianta eu orar, irmãos, e levantar do meu lugar de oração, de humildade, e eu ver assim, puxa, não tem nada, não tem, sabe? E às vezes é assim, a pessoa só quer ver alguma coisa acontecer, e não acontece nada, ela desanima, ela fala, eu não vou orar mais, eu não vi nada, não ouvi nenhum ruído, não vi nada. Sabe, queridos, para de querer ficar vendo, e permanece no lugar onde a bênção de Deus está sendo gerada. Na oração. Se Elias tivesse parado de orar, irmãos, por não ter nenhum sinal, imagine, irmãos, imagina o que teria acontecido. Eu já orei, Deus não quer responder, vou parar de orar. Não, ele não parou, ele não desistiu. E às vezes, irmãos, quando o milagre está pertinho de acontecer, irmãos, no tempo de Deus, algumas pessoas desistem. Algumas pessoas desistem. Porque o olho começou a enganar você. Você achou que não ia dar certo, você achou que não era o momento. Você sabe, quem está entendendo, gente? Nós precisamos tomar cuidado. Tem o tempo do milagre de Deus se manifestar. Amém, irmãos? Diga, Deus tem o seu tempo. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem o tempo certo para a sua vida, meu irmão. Terceiro, uma característica interessante, 7 vezes ele olhou para o céu. 7 vezes ele olhou para o céu. E só tinha uma nuvenzinha lá no céu. Só. Era o único sinalzinho que ele tinha. Era a única coisa, irmãos. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, não desprezeis os pequenos começos. Não despreze o sinalzinho que Deus te deu. Às vezes, foi só uma palavra, alguém só chegou para você e disse, irmão, eu estou orando por você, as coisas vão dar certo. Você nem deu bola para aquilo. Às vezes você nem deu bola para aquilo que aquele irmão, aquela palavra que foi liberada para você. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze essas pequenas coisas. Quem está entendendo, irmãos? Era só uma nuvenzinha, mas era dali que estava partindo um milagre tão grande que viria sobre a face da terra. Escute o que eu vou te falar, abre a sua Bíblia, eu quero encerrar em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Versículo 3 e 4. Olha o que diz esse texto. Conseguiu aí, Gabriel? O outro anjo que trazia, diga assim, um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com o que, gente? Orações de todos o quê? Amém? Todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus o que, gente? Uma do incenso, juntamente com o quê? Agora me fala, irmãos, quem não ora? Para os que oram, a sua oração está nesse lugar. Irmãos, olha, isso aqui é sério, eu estou encerrando. Quando eu falo estou encerrando, já era para estar aqui a Carol, ela entendeu. Escute o que eu vou te falar. Aonde as suas orações estão? Se a gente não ora, como vai subir esse cheiro? Como Deus vai conhecer você? Isso aqui é Apocalipse. Isso aqui é revelação. Diante de Deus, um anjo tem um incensário. Todas as suas orações, todo o seu tempo de clamor, toda a intensidade que você coloca de orar por alguma coisa, isso
isso é depositado nesse incensário. Irmãos, até hoje é assim. Porque o céu não para. Eu estou estudando sobre o livro de Malaquias, estou escrevendo sobre Malaquias. Uma das coisas que me chama a atenção, no capítulo 3, no versículo 6, diz uma frase que eu estou mastigando muito. Ela diz assim, Deus diz assim: eu não mudo. Você acha que Deus mudou lá de Gênesis até Apocalipse? Você acha que Deus mudou alguma coisa? Se a gente não ora, irmãos, então não tem resultado. Se você não intensifica uma oração na sua casa, você não vai ter resultado contra o pecado. Se você não intensifica uma oração na sua vida, você não vai ter, sabe, irmãos, um resultado dessa situação financeira. Nós não teremos resultados sem oração. Porque quando nós oramos, a nossa oração, ela dos santos, ela é reunida em um lugar. E junto com essa oração é colocado incenso. E aquilo se mistura. E o anjo, na presença de Deus, num altar, é colocado esse incenso ao Senhor. E aquele cheiro daquele incensário sobe misturado com oração. E sabe o que Deus faz? Deus respira isso. Quando nós respiramos, há uma ação de oxigenar todo o corpo. Eu não sou professor nem sei isso, mas eu sei que é assim que funciona. Quando você respira, você enche todo esse novo ar. Ele vai oxigenando o seu corpo, seu cérebro, seu pulmão. Isso vai passando por todo o seu corpo, esse oxigênio limpo. Seu corpo vai recebendo informações novas. E talvez a pergunta que não se cala aqui nessa noite é: quantas orações Deus tem respirado aqui nessa casa? Quantas orações estão lá nesse incensário? Irmãos, é por isso que temos que orar. Se não está tendo resposta, é porque não está tendo oração. Temos que intensificar a oração. Quantos conseguem entender? Diga amém. É isso. É isso que Elias entendeu da parte de Deus. Escute. O cheiro subia no versículo 4 até a Deus. A sua oração tem que chegar até lá. Amém? Diz para quem está ao seu lado: a sua oração tem que chegar até lá. Quantos essa semana quer intensificar a oração em nome de Jesus, irmãos? Pagar um preço maior. Calar a boca da preguiça, do desânimo, da mesmice, da frieza. Pagar um preço maior. Sabe, em Atos, quando Pedro foi preso, a igreja começou a orar. É isso que a igreja fez. A igreja começou a orar, irmãos, e um anjo veio, e Pedro foi solto. Cadeias vão ser abertas quando você começa a orar. E com certeza Elias é um exemplo para nós de oração. Não só para Tiago, senão para nós também. Sabe, tem um texto na Bíblia que me chama a atenção. Ele diz assim que a terra geme, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Tem um gemido clamando para que a igreja se levante para orar. A proposta desse ano de nós orarmos uma casa de oração, porque isso vai gerar um lugar de vida, não é algo religioso, mas é porque o que funciona numa igreja, se nós queremos ser chamados de igreja, nós precisamos orar. Precisamos quebrar paradigmas de que nós não orávamos, paradigmas de que não gostávamos de orar, paradigmas de que nós queríamos receber, não queríamos pagar um preço. Temos que quebrar esses paradigmas, e esse é um problema, porque a nossa mente não quer quebrar paradigmas. É preferível ficarmos pragmáticos, irmãos,
fazendo as mesmas coisas sempre. Mas nós temos que sair, irmãos, do piloto automático. Amém, irmãos? Está na hora de você sair do piloto automático, de você conduzir a sua vida. Quem está entendendo isso, irmãos? Está na hora de você decidir, de você conduzir as coisas agora. Chega de piloto automático na sua vida. É isso. Se levantar para orar. Eu quero encerrar dizendo que a terra foi abençoada. Elias foi abençoado. Sabe, irmãos, Elias era como nós. E quando Satanás, irmãos, ele fica nos acusando, eu quero dizer para você que é necessário que haja um arrependimento. Eu quero encerrar orando aqui, dizendo para você, irmão, se arrependa. Olhe para mim, se arrependa de você não ter orado. Se arrependa de você não ter passado tempo orando. Mas comece fazendo isso agora, para que não tenha acusação do diabo na sua vida. Ore por situações. Sabe, nós precisamos chegar na presença de Deus. Nós não somos perfeitos. Sabe, irmãos, por isso precisamos do sangue de Jesus. Precisamos do sangue de Jesus nos cobrindo. Precisamos da misericórdia de Deus. Mas isso está nos desafiando essa casa. Esse momento que Deus está nos pedindo, está desafiando essa casa a orar com mais intensidade. A engrossar mais o caldo. A comunhão com Deus deve ser fora desse tempo de culto. Escute, irmãos. Esse tempo de culto aqui é maravilhoso. Mas isso não alimenta tudo que você precisa ser alimentado. Esse tempo de culto aqui é bênção. É bênção demais. Mas fora daqui, você precisa ter uma vida de oração. Estabelecer uma hora e um lugar onde você estará orando. Quantos entendem isso, irmãos? E então assim, como abriu para Elias, vai abrir para você. Vamos orar.